Fala galera, tudo beleza? Então, nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer um novo elemento CSS utilizando o Dreamweaver, tá? Vamos conhecer o Grid. Basicamente o Grid é, como vamos dizer assim, uma evolução do Flex, que a gente viu em outro vídeo, tá? No Flex nós vimos que nós tínhamos a possibilidade de posicionar elementos sempre na largura ou então na altura. Só havia a possibilidade de trabalhar em uma dimensão. O grid não, o grid nos permite que possamos trabalhar com os dois elementos, com as duas dimensões, tanto altura quanto largura, simultaneamente. Para dar uma explicação básica sobre como funciona o grid, vamos dar uma olhada aqui no desenho. Então, basicamente, eu preciso de um elemento que seja o container, que vai conter outros elementos dentro, assim como nós tínhamos no Flex, né? Ou seja, nós precisamos ter um objeto que seja o objeto pai de outros elementos. Então, a gente vai colocar outros elementos aqui dentro. Vamos colocar esse elemento. Vamos colocar esse elemento. Vamos colocar esse elemento. E vamos colocar esse elemento, tá certo? E vamos posicionar ele, vamos posicioná-los, né? Melhor dizendo. Então nós temos aqui 4 elementos posicionados dentro de um container, tá? E qual é a vantagem do grid então em relação ao Flex? É que você pode posicionar esses elementos da forma que você quiser ou da forma que teu projeto precisa. Por exemplo, se eu não quiser esse elemento nessa posição, eu posso trocar ele de posição e colocar ele em outro local. Então, eu posso trazer ele para cá. Então, eu posso trocar ele de posição. Ou ainda, eu posso fazer outra disposição. Assim, tá? Então, você pode pegar os elementos e posicionar do jeito que você quiser. Basicamente, o grid permite que a gente faça isso. Só para a gente ter um exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma página com 4 elementos dentro, nessa disposição aqui. Então vamos colocar um elemento para ficar na parte superior, depois nós vamos colocar 2 elementos, um ao lado do outro, e depois nós vamos colocar o terceiro elemento. Então basicamente é isso. Então nós temos o container, certo? E temos então 4 elementos dentro. Esses elementos podem ser quaisquer elementos que vocês tenham no projeto de vocês, tá? Você pode usar então uma seção com artigos dentro, pode ser div com div, enfim, depende do projeto de vocês. Para ficar mais fácil de entendimento, não vamos usar div mesmo, mas só para o entendimento, tá? Então nosso projeto vai ser isso aqui vai ser a janela do navegador, onde eu tenho a parte superior, um ao lado esquerdo, um ao lado direito e a parte inferior. Então, vamos lá. O que nós temos, então, lembrando, nós temos um container com 4 elementos dentro. Então, nós temos um pai com 4 filhos, tá? Se você quiser fazer aqui pelo inserir, div, e continuar fazendo, como já sabe, o Dreamweaver faz isso, você pode fazer. Eu vou aproveitar e vou ensinar um atalho do Dreamweaver, que é o seguinte, vamos chamar isso aqui de ponto geral. Ponto geral, e vou apertar a tecla Tab. Então ele já cria uma div, tá vendo? Ó, na classe geral. Então esse aqui vai ser meu container, tá? E aqui dentro eu vou colocar 4 elementos div também. Então vou chamar o de primeiro. Depois eu vou chamar o outro de segundo. Ponto segundo. Tecla Tab. Vou criar um outro terceiro. E vou criar então um quarto elemento. Vou chamar de quarto.
quer dizer, chamar não, né? Dar uma classe, desculpa, não vou chamar de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos arrumar a casa aqui, vamos na formatação original, pronto. Então tem uma classe Pi com 4 elementos dentro, que é basicamente o que nosso desenho mostra, né? Então, o desenho de volta. Então tá aí, tem um container com 4 elementos dentro. Ok, vamos fazer cada elemento ter essa cor, tá? E vamos colocar um textozinho só para poder aparecer o elemento, tá? Vamos lá. Então, só para poder o elemento existir, eu vou aproveitar e ensinar para vocês aqui um outro truquezinho do Dreamweaver, tá? Eu vou selecionar aqui, vou apertar o Alt e vou levar para baixo até o quarto elemento. Então, pressionei lá em cima, vamos fazer de novo, para ficar claro. Clico aqui, pressiono o Alt e vou levar para baixo. Ok? Vamos botar aqui então, texto qualquer. Pronto. Vamos criar os códigos CSS para cada elemento. Eu vou colocar na própria página aqui, tá? Não vou criar style. Tá? Então não vou criar um CSS exclusivo para ele, não. Vou colocar aqui dentro mesmo. Vamos começar pela nossa body. Vamos gerar as margens da nossa body para a página ficar sem margem, né? Então vou botar margem 0. Beleza. Vamos lá. Agora nós temos o geral. Então, geral. Depois nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto. As outras, a classe dos filhos. Então, primeiro. Depois nós temos o segundo. Depois nós temos o terceiro. E finalmente nós temos o quarto. Pronto, já temos todos prontos para receber seus códigos. Vamos dar um enter aqui, vamos dar um enter aqui, vamos dar um enter aqui, um enter aqui, vamos arrumar a casa para ficar bonitinho. Pronto. Então temos o geral, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Tudo bem? Vamos colocar a cor em todos eles. Opa, aqui ficou primeiro. Pronto, primeiro. Isso, primeiro. Vamos colocar então cores em todos eles só para poder visualizar. Pode colocar aqui background color, ou a gente pode vir para cá, como a gente já viu. Então, primeiro é a cor no desenho lá do de cima, amarelo. Ok, então vamos lá. Primeiro, background, qualquer coisa próximo do amarelo aqui. Tá bom. O segundo, verde, né? O terceiro, vermelho. E o último, qualquer azul aqui. Pronto. Então vamos ver como é que ficou a página, como é que está ficando a página, só para a gente ter uma ideia. Ok? Está aí a página, como está então? Texto qualquer, um amarelo, um verde, vermelho e um branco. Tudo bem. Bom, aqui no geral, vamos colocar para ele ocupar a tela toda, tá certo?
Então eu vou botar aqui um rate de 100 VH. Beleza? Para ficar então todo o percentual da nossa view, nossa altura. Muito bem. Bom, montado o básico dos elementos, montamos o container, botamos os elementos. Agora é hora de começar a montar o grid. Só colocamos os elementos na tela e vamos começar a montar o grid. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar na classe, que é o classe Pi, e colocar o código de modo que saiba que os filhos do Pi obedecerão à estrutura de grid. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar display grid. Tá? A página já deve estar um pouquinho diferente. Vamos ver? Olha aí, já está um pouquinho diferente. Ocupou todo o 100 de altura da tela, né? Porque o container ocupa todo o espaço, então ele já começou a distribuir. Mas ainda não está como a gente quer. Como é que a gente quer? Vamos dar uma olhada aqui de novo no nosso desenho. Vamos observar o seguinte. No nosso desenho, nós temos duas colunas definidas. Então, nós temos uma coluna que vai do início até o meio e uma outra coluna que vai até o final. Tá certo? E nós temos também três linhas. Ok? Então, nós temos essa linha aqui. Depois, nós temos essa linha que fica ocupada por dois elementos. E, finalmente, nós temos a terceira linha, que é a linha que fica embaixo. Então, nós temos um grid de duas colunas por três linhas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir no nosso grid quantas colunas nós temos. Ok? Nós vamos fazer isso através do grid template columns. Então, vamos lá. Grid template columns. Ok. Bom, nós sabemos que são duas colunas. E essas colunas, elas têm o mesmo tamanho. Tá? Nesse caso aqui que a gente está desenhando, tem o mesmo tamanho. Então, a gente usa um comandozinho bem legal, que é um FR e um FR. Eu vou dar ponto e vírgula. O que é um FR e um FR? É uma fração. Tá? Então, é como se eu estivesse pegando a minha largura e dividido em duas frações. Uma fração fica para uma coluna, a outra fração fica para outra coluna. Se eu quisesse se fossem três colunas iguais, aí eu colocaria mais uma fração. Então, aqui eu teria três colunas, cada coluna ocupando uma fração da tela. Mas no nosso desenho só são dois, então vamos deixar com 2. Feito isso, agora vamos definir as nossas linhas. Tá? Então, mesma coisa, grid, template, só que agora, em vez de columns, a gente vai usar rows, que é linha. Tá? E a gente vai definir o seguinte, a linha lá de cima, a primeira linha ali que vai ficar lá no topo, nós vamos colocá-la com 100 pixels. Tá? Depois, a linha de baixo, que é a segunda linha, eu vou botar um FR. E a linha lá de baixo, tá? Eu vou colocar 75 pixels. Pronto. Então, o que é que eu estou estabelecendo? Estou estabelecendo que eu tenho três linhas. A primeira, que é a linha de cima, a primeira linha que aparece, ela tem 100 pixels de tamanho. Depois, na segunda linha, vai ser uma fração do que, ou seja, vai ser o que sobrar, porque a terceira está ocupando 75 pixels. Então, o que sobrar vai para a segunda. A primeira é com 100, a última com 75, o que sobrar fica assim. Bom, vou dar uma olhada na página para ver uma coisa. Vou dar uma atualizada. Olha aí. Então, eu tenho já duas colunas feitas. Tá vendo? Já tenho duas colunas feitas. Aqui eu tenho 100 pixels de altura. Aqui eu tenho 75, a terceira linha está aqui 75. Ah, mas não tem objeto ainda. Não, mas já está feito. Eu só não dispus ainda os objetos como eu queria dispor.
Lembra que eu expliquei para vocês que com o grid você pode dispor os objetos do jeito que você quiser? Eu só criei o grid, eu ainda não dispus ele. Então a terceira linha está vaga, porque eu ainda não disse o que é para colocar aqui. Tá? Aqui ele colocou automaticamente, mas a gente vai dar um jeito nisso daí. Bom, para colocar na disposição que a gente quer, a gente precisa, em cada elemento, criar tipo um apelido para eles. Tá? Pode ser o nome que você quiser dar para esse apelido. Tá? Você pode dar o nome que você quiser. A gente chama esse apelido de Grid Area. Tá certo? Grid Area. Então, esse primeiro, tá? Esse elemento da classe primeiro, eu vou chamar ele de topo. Ok? O elemento, o segundo elemento, eu vou dar um apelido para ele de grid area, que eu vou dar de ESC, de esquerda. Tá certo? O terceiro elemento, eu vou chamar de dir, de direita. Tá? É um apelido que eu estou dando para ele, não precisa ser o apelido, você escolhe qual que você quer. Tá? E no último, eu vou chamar de pé. Só pé, sem acento. Pé. Muito bem, então, o primeiro elemento que eu criei, vamos lá, que é o... Eu chamei de apelido de topo. O segundo eu dei um apelido de ESC. O terceiro, da classe terceiro, eu chamei de dir, um apelido que eu dei para ele. E o quarto eu chamei de pé. Muito bem. Eu vou voltar aqui agora para cima e vou criar... Eu vou agora dizer como eu quero distribuir esses elementos. Então, existe um comando chamado grid template áreas. Tá? Lembra aqui, ó. Isso aqui é uma área, isso aqui é uma área, uma área, uma área. E aqui é áreas, ou seja, é como eu vou distribuir as áreas que eu tenho. Tá? Eu vou dar um enter aqui só para organizar, fica mais fácil de entender. Muito bem, vamos olhar nosso desenho. A parte de cima, ele está ocupando duas colunas, tá certo? Então, ele ocupa as duas colunas. E ele é o topo. Então, eu vou fazer o seguinte, na linha 1, eu tenho topo, espaço, topo. Isso entre aspas. Então, eu estou dizendo o seguinte, que na linha 1, as duas colunas são usadas pelo mesmo elemento, que é o topo. Então, boto topo, topo. Na coluna 1, topo, na segunda coluna, topo. Na segunda linha, no primeiro elemento é o ESC. Aí o segundo elemento vai ser o dir. E na terceira linha, eu vou também, é pé, pé. Certo? Vamos colocar aqui bem direitinho para poder ficar interessante de ver. Pronto. Eu vou dar um ponto e vírgula bem aqui. Lembrando que no nosso desenho, o pé ocupa também duas colunas. A gente deu o apelido dele de pé, né? Esse aqui a gente chamou de topo, o apelido que a gente deu para ele. Esse aqui deu o apelido de ESC. Esse aqui é o apelido de dia. Beleza? Então, vou salvar. Vamos lá olhar a nossa página, então, como ficou. Aqui estava o grid montado. Eu antes não tinha dito quem era quem. Agora eu já disse quem era quem. E aí está. Esse aqui com 100 pixels, ocupando duas colunas. Esse aqui ocupando a metade da página. Então, esse aqui é igual a esse aqui, mesmo tamanho. E aqui ocupando 75 pixels. Então, foi montado a página, basicamente dizendo quem fica em qual local. Então, aqui eu tenho quantas colunas, aqui as linhas, tá? Já estabelecendo qual o tamanho de cada uma. Por exemplo, se a primeira linha, se a primeira coluna eu colocasse 100
100 pixels na primeira coluna, o que é que a gente ia ter na página da gente então? A primeira coluna ocupando apenas 100 pixels. Ok? E eu disse para vocês também que a grande sacada do grid é que você pode escolher aonde quer colocar os elementos. Então, por exemplo, se eu não quiser mais o topo aqui, se eu quiser assim agora, presta atenção aqui agora, se eu quiser agora essa disposição aqui, então em cima eu tenho esquerdo e direito, no meio eu tenho pé e embaixo topo. Vamos ver então, salvar a página, vamos ver lá agora como é que vai ficar. Aí, ficou exatamente do jeito que a gente pediu para ficar. Você coloca o elemento aonde você quiser colocar esse elemento. Legal, né? Deixa eu aproveitar. Vamos voltar a estrutura para onde estava? Vamos voltar então. E o topo. Vai voltar por topo. Pronto. Então, se a gente quiser, por exemplo, não colocar o topo aqui, onde ele está, mas se quiser colocar ele aqui. Então, vou colocar aqui, topo, e aqui em cima vai o esquerdo. Tá certo? E eu vou tirar o pé daqui. Vou colocar no lugar do direito. Eu vou colocar o direito aqui nessa posição. Tá certo? Vamos embora ver a página agora como ficou. Olha aí. Tá certo? Quer dizer, você pode arrumar do jeito que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é, por exemplo, tirar o topo daqui e colocar bem aqui, ó. Porque o topo poder funcionar, ele tem que estar diretamente ligado ou à esquerda e direita ou em cima e embaixo. Ele não pode estar separado dessa forma, tá? Se você tentar fazer isso aqui, não vai funcionar. Aqui eu vou botar um pé, o pé funciona, porque o pé está do lado do outro, tá certo? Como estava em cima e embaixo nesse instante. Mas nessa forma, separado, a gente não pode fazer. Então, se você tentar fazer isso na sua página, vai dar erro, desaparece. É preciso que o elemento esteja ao lado ou em cima e embaixo em relação a ele mesmo. Tá bem? Topo. Vamos voltar para cá. Aqui vai ficar o esquerda, que é o que a gente quer. Aqui vai ficar o direita, que é o que a gente quer. Aqui vai ficar o pé. E aqui vai ficar o pé, que é a forma original que nós criamos a nossa página. Vamos lá, só para confirmar. Isso. Bom, deixa eu mostrar para vocês agora um outro comando bem legal, tá? Que é o gap. Então a gente tem o grid gap. O grid gap eu vou colocar aqui 25 pixels. Tá? E vou atualizar a página para a gente ver como é que ficou. Olha aí o que aconteceu. Eu criei um espaçamento entre os elementos de 25 pixels, tá? E tanto na altura, ou seja, tanto em relação às linhas, quanto em relação às colunas. Se você quiser colocar isso separado, ou com valores diferentes, é possível também, tá? Como eu coloquei só grid gap, ele já entende que eu estou querendo colocar tanto separação das colunas quanto separação das linhas de 25 pixels. Mas a gente pode colocar isso de forma separada. Então, eu posso colocar aqui grid row gap. Vamos colocar 20 pixels. E vou colocar também grid gap columns, tá? Então, column gap vamos botar maior para a gente poder observar, 40 pixels. Ou seja, eu estou pedindo para criar um gap
entre as linhas de 20 e entre as colunas de 40. Então vamos lá ver a página. Ok, separou. Vamos botar mais para ficar mais nítido isso aí. Vamos colocar aqui 100. Então, 100 entre as colunas e 20 entre as linhas. Vai ficar mais nítido isso daí. Olha aí. Beleza? Mas se quiser colocar por igual tanto linha quanto coluna, não precisa colocar separado. Basta colocar gap, dois pontos, sei lá, 35 pixels. Beleza? Show. Muito bem. Bom, e aí também no Flex, a gente tem, como tinha no Flex, o Justify Contents, que a gente colocava Start, Center, ou End, ou Space Between, ou Space Around, tá certo? Que a gente viu no Flex. Assim como tem o Align Content, que é para alinhar na altura, o Justify é na largura, e o Align na altura, e também tem Start, End, Center, Space Between, Space Around. Mesma coisa que a gente viu no Flex, tá? Vocês podem até testar e vai funcionar também. Só um detalhe, tá, gente? Não é assim que a gente escreve de verdade, tá? Na verdade, a gente coloca isso tudo aqui na linha, tá? Eu só coloquei naquela forma para melhorar o entendimento, mas o correto é assim, tá? Então, na primeira linha, topo, na segunda linha, esquerda-direita, na terceira linha, pé. Assim é a forma normal de escrever. E aí, se você quiser criar um elemento com 3 colunas e 4 linhas, é só fazer 3 colunas, 4 linhas e especificar que elemento fica em qual posição, tá? Aí é com vocês, para ensaiar e treinar mais tarde. Valeu? Então eu fui.